prazer tê-lo novamente aqui comigo. Prazer é todo meu, Oswaldo. Tá de volta aqui, passei por aqui, deu sorte naquele dia a gente conversar, vocês perguntaram qual era o risco que tinha de não ser candidato. Eu falei grande, né? Sempre há o risco de não ser É. candidato. E houve a convenção, a gente é candidato, melhor do que o esperado ainda, candidato único dentro da coligação. Pois é, Prazer. Plínio, agora com o quadro definido, né, para o Senado da República, o Estado do Amazonas ele tem duas vagas, como todos os estados federativos, e nós temos aqui já oficialmente passados nas suas convenções, são 9 candidatos disputando duas vagas. E eu queria que você iniciasse justamente falando sobre esse quadro, né? Nós temos 2 senadores que já têm mandato, estão em fim de mandato e concorrem à reeleição, o Eduardo Braga e a Vanessa Graciotin, e mais 7 novos candidatos, quando aí o clamor público é de mudança em todos os sentidos nas eleições de 2018. Eu queria que você fizesse uma análise disso. Ah, embora essa candidatura seja em outro nível, mais pesado, mas eu devo lembrar que para vereador nós éramos 1.000 e poucos, né? 1.000 e poucos para 41. E a eleição de vereador ela é muito complicada. Então, claro, é outro nível, mas quem vem de eleição de vereador já está preparado para tudo. Eu acho que chegou a hora da gente dar uma analisada e comparar. Vai ser legal a gente ter os candidatos à reeleição e candidato que já foi senador e quer voltar a ser, para a gente fazer uma comparação não de físico, não de beleza, comparação de conteúdo. Eu acho que o número está razoável, tá bom. Para a gente. Vai ser ruim em debate, 9 pessoas em debate, mas acho que nem todos irão. Eu acho que vai valer a pena esse combate, vai valer a pena a gente discutir. Eu me sinto preparado até porque já sei, já conheço esse tipo de luta, já fui candidato ao Senado. Você foi suplente de deputado federal e assumiu aí por 6, 8 meses em 2013, né? Foi mais ou menos isso. Então você já conhece Brasília, você já conhece lá o tapete verde, conhece o Salão Azul, você já está ambientado lá com o ambiente lá do Congresso Nacional. O que você espera encontrar, caso eleito seja, nessa nova legislatura que inicia, com o novo presidente da República, num momento em que o Brasil passa por todas essas dificuldades, um país sem esperança, sem projetos? Você acha que a partir de 1º de janeiro de 2019 tudo tende a mudar? Eu espero que sim, se a gente conseguir mudar, cada estado conseguir mudar, nem que seja metade, a gente vai ter novas caras, novos mandatos, porque, Oswaldo, a gente precisa, o Brasil precisa restabelecer quem manda, quais são os poderes neste país. O Congresso Nacional abriu mão há muito tempo de legislar. Hoje você vê o Supremo Tribunal Federal legislando. Você vê o ministro no despacho, numa sentença, ele legisla, ele cria leis. E o ministro não pode criar leis. Isso não é papel do ministro, é papel do legislador. Nós estamos falando especificamente do ministro Barroso. Do Barroso, de todos eles, mas mais do Barroso. O que me chateia é essa história do aborto, né? O ministro Barroso aproveitou uma sentença, um julgamento que ele tinha que fazer, de um pedido de uma clínica que pediu para a senhora lá com 3 meses abortar por problemas. Ele aproveitou, permitiu, estendeu para todas as grávidas que têm até 3 meses, causando esse problema desnecessário no país. Isso é papel do Congresso. O presidente, a Dilma, o Lula, o Temer, eles mandam sobre assuntos fiscais, tributários. Não é assunto dele, é assunto do Congresso. Então, eu espero que o Congresso Nacional chame para si, assuma toda a sua responsabilidade, toda a sua prerrogativa, que é de legislar. Nós temos que legislar mesmo para o Brasil sentir que o Congresso é necessário. Então, eu espero que as pessoas cheguem lá com essa cabeça, porque o senador, ele é da República. Meu primeiro compromisso é o Estado, mas eu vou ter compromisso com o país, porque se a gente encontrar conjuntamente solução para o país, certamente encontra para o Amazonas. Acima de tudo, eu espero um Congresso que assuma a sua responsabilidade. Você, nesse curto período que você esteve lá em Brasília, deu, acho que para conhecer as virtudes e os defeitos que são instalados lá no poder. O que hoje, você voltando, o que você não passaria mais vergonha, vamos dizer assim, não pagaria nenhum mico? Não, a gente vai pagar mico sempre por causa dos maus políticos. Eu estive deputado federal,
e morava até no hotel, não tinha apartamento, eu morava no hotel, na época daquelas manifestações de rua que passavam pertinho. E deu para sentir o clima. E eu tive a oportunidade de, no dia seguinte, ser o primeiro orador a falar, dizendo que o povo tinha dado o recado e que nós, políticos, tínhamos que entender esse recado e aprender. E não aprendemos. Já no terceiro dia eu mostrava que nós não aprendemos, que a pauta continua igual, os políticos continuaram iguais, os assuntos eram os mesmos. Então aquilo me decepcionou. E esse mico a gente paga porque generaliza. Nenhum político presta, o Congresso não presta, ele não vê a voz isolada da gente. Então, mas eu acho que hoje o clamor é muito maior do que naquela época, né? Sim, e hoje a gente tem que aprender o recado da rua. Aquele povo teve lá as portas do Congresso Nacional, não invadiu porque não quis. Não depredou porque não quis, porque não era o objetivo. O objetivo era, e até simbolizaram, eles chutaram várias bolas, não sei quantas bolas, eles se viraram para o Congresso e chutaram as bolas. Ou seja, eles passaram a bola para nós. Eu disse isso, olha, a população passou a bola para nós. A gente tem que matar no peito e fazer o gol. Mas não matamos no peito, não fizemos o gol. Continuou tudo igual. Então eu espero que nos estados, mudando um senador por estado, se não os dois, nós possamos melhorar o Congresso Nacional e certamente melhorar a situação política do povo brasileiro. Estamos recebendo aqui o pré-candidato ao Senado da República pelo PSDB, o jornalista, o escritor, o Relações Públicas, não é isso? Não. Consegui formar nisso também. Formado em Relações Públicas. Mas eu sou radialista também. E o radialista, obviamente, já está aqui, se dá muito bem com o microfone, o Plínio Valério, que está no seu segundo mandato de vereança, terceiro mandato de vereança aqui pela cidade de Manaus e teve essa suplência de deputado federal. Plínio, vamos cair agora para a nossa realidade, né? O estado do Amazonas, obviamente o modelo Zona Franca de Manaus, eu ontem recebi aqui o Wilson Périco, presidente do CIEAN, que veio aqui numa data alusiva aos 39 anos da existência do Centro da Indústria do Estado do Amazonas. E ele disse em alto e bom tom, nós não temos nada a comemorar. Nós temos que comemorar os 39 anos pela luta que o CIEAN encara todos os dias no cotidiano para defender o modelo Zona Franca. E nós somos alvo constantemente de ataques, né? Primeiro ataques velados, ataques a descoberto, mas sempre visando enfraquecer cada vez mais esse modelo vitorioso. E esse ponto será um ponto teu de atuação lá? Com certeza. Quando eu estive deputado federal, eu fui membro da comissão que analisou e que aprovou a PEC, que prorrogava a Zona Franca. Graças a Deus, eu fui o único político a defender a Zona Franca no dia que ela foi colocada em votação. Aí depois retiraram o deputado do Piauí, tributarista, e eu defendendo a Zona Franca do outro lado. Um discurso de 7 minutos. No dia que a gente aprovou a PEC, interna da comissão, o repórter do jornal A Crítica me perguntou, e eu disse, está alegre, deputado? Eu digo, não estou alegre, não. Porque eu não tenho nada a comemorar. Nós estamos só tirando o bode da sala. Acabamos de tirar o bode da sala que eles colocaram, mas a Zona Franca continua na UTI. É um doente terminal que vai morrer por inanição. Mas por quê? Porque a gente não acrescentou nada nessa prorrogação. A cada prorrogação perde competitividade. Então a gente precisa fortalecer a Zona Franca de alguma forma, mas sabendo que ela vai morrer. E paralelo a isso, eu acho que os empresários concordam, paralelo a isso já começar o embrião do novo modelo econômico ambiental para o estado do Amazonas, que envolve os nossos bens naturais. Eu acho que nada a comemorar realmente, a não ser o fato de ter a Zona Franca. Mas aí, aceitar e comemorar o fato de ter é aceitar a esmola. E esse recado é que eu quero dar. O Amazonas não vai mais pedir esmolas em Brasília. Nós vamos a Brasília exigir justiça. A Zona Franca a gente faz por merecer. Não é a favor nenhum. Então mas a gente tem que, eu disse daquela vez, Walter, tirar vergonha na cara. Partir para um novo modelo, enquanto a Zona Franca vai viver mais 50 anos. Ontem tivemos uma reunião do CAS, que é o Conselho de Administração da SUFRAMA, que contou inclusive com a presença do ministro da Indústria e Comércio, a qual a SUFRAMA é subordinada. Que é raro, né, o ministro vir. Eu acho que é fim de governo. Ele falou, em Manaus eu vou tomar um café quentinho, porque lá em Brasília deve estar servindo só aquele café morno, aquele café frio. Ele nunca vem, então, nunca vem, falou, vou lá tomar um café quente, tenho certeza que na SUFRAMA vão servir. E ele deu uma boa notícia, nós tivemos ontem a aprovação de novos 45 projetos, entre industriais e de serviço, 10 de implantação, são novos projetos,
e 35 de ampliação e diversificação. É uma previsão de gerar aí 1.786 novos empregos, que vão durar aí mais ou menos 2 anos para ter isso devidamente implantado. Eu sou do tempo que na Zona Franca, quando aprovava 45 projetos, gerava 10 mil empregos, agora nós estamos 1.700 e pouco. Mas uma coisa boa da reunião é que ele falou da previsão que até dezembro está prevista a licitação à empresa licitada sobre o comando das ações de pesquisa para a biodiversidade. Quer dizer, o Centro de Biodiversidade da Amazônia parece-me que agora vai. Isso é importantíssimo para criar esse novo modelo econômico. Muito, muito. Dinheiro para ações de pesquisa é fundamental, porque a gente não tem essa mentalidade, o nosso governante não tem essa mentalidade de investir em pesquisas, porque você só vai perceber daqui a décadas. Prefere investir em asfalto e sei lá o quê. Então essa notícia ela é o que a gente chama de alvissareira. Para o ministro vir, né, até aqui, porque ele não vinha, os outros ministros estavam se lixando para a reunião do CAD, né? Estavam se lixando. Agora eles vieram, é um bom sinal, mesmo final de governo, é um sinal de que a confiança começa a ser restabelecida na Zona Franca, porque aquilo que você falou, Evaldo, eu chamo de República da Avenida Paulista. Ele tem lá, eles estão a serviço de atacar, espiziar a Zona Franca o tempo todo. A Folha de São Paulo também se presta a isso, nos jornais... sempre se prestou. A Folha, sempre. Eu lembro que a gente foi deputado, a gente solicitou direito de resposta, não teve, eles estão se lixando para a gente. Então a gente tem que mostrar. O pior problema, a principal luta da Zona Franca, de nós amazonenses, é combater a desinformação. Não quero nem chamar de mentira, vamos trabalhar de desinformação. Eles querem pregar para o resto do Brasil que isso aqui é um parque de maquiagem, que a gente não produz nada, que a gente só importa. Aí querem falar de incentivos fiscais que eles abrem mão, como se esses incentivos fiscais já existissem antes da Zona Franca. Sabe? O problema é que a contrapartida, a gente manda 13 e recebe 3 de volta. Que incentivo é esse? Nós que mal faz esse? Nós, amazonenses, somos exportadores líquidos de divisa líquida. A gente manda dinheiro. A gente manda dinheiro para a União para eles gastarem de forma que quiser, de forma errada. Aí nos acusam que a Zona Franca incentivos fiscais, deixa de... Ontem eu revi um debate que eu tive com esse deputado da TV Câmara, revendo meu discurso para tirar alguma coisa, eu vi o debate, quando ele dizia que o Pará sim, né? Que o Pará era superavitário, que o Pará não dava prejuízo, que o Pará... Legal, nossos irmãos fizeram sucesso, nós somos irmãos paraenses, mas eles destruíram a floresta. Lá no Pará, tem 33% da floresta presente, nós temos 98%. E lá eles foram criar búfalo, eles foram madeira e foram minério. Então eu perguntei para o deputado, quer isso para a gente? Então não trabalha contra a prorrogação. Nós vamos ter que explorar. Agora, esse novo modelo tem que explorar também, mas com cuidado, com racionalidade. A gente tem que partir daí. Quando eu vejo o deputado do Piauí dizer isso, mas eu senti nele que era o seguinte, não tem nada contra a Zona Franca, mas eu quero para o Nordeste também. Então há uma certa coisa, porque a gente fez sucesso, cara. Né? Manaus, o Amazonas, então há um ranço. Por isso que eu sempre volto a dizer, nós não somos colônia, São Paulo não vai nos fazer colônia, não vai nos remeter à colônia. Se remeter, eu vou dizer o seguinte para eles. Na época da borracha, eu não sei se eu disse da vez passada, no primeiro e segundo ciclo da borracha, com os tributos que nós, eu digo, nossos antepassados, suor, lágrimas e sangue deles. Eles mandaram dinheiro, que o Rio de Janeiro era o centro, nós, pasmem, eu acho que muita gente não sabe, nós pagamos a iluminação da cidade maravilhosa. O Rio de Janeiro foi iluminado com dinheiro do tributo dos seringueiros, dos seringaristas. Nós pagamos naquela época, Getúlio Vargas pegou o dinheiro e pagou a dívida externa do país com o nosso tributo. Acabou a Zona Franca, nós ficamos relegados. Veio o governo... Acabou a borracha. Veio e ficamos relegados. Aí veio a Zona Franca, fez sucesso. É o único modelo econômico no mundo que preserva a floresta. Aí querem sempre espizinhar. Então, a minha participação, me perdoe se eu não sou mais amplo, mais objetivo, a minha participação é esse tipo de defesa. Por que Senado? Porque lá é de igual para igual. E sendo de igual para igual, nós caboclos amazonenses sabemos se virar. Né? Não tenho dúvida disso. Aproveitar até para a gente dar uma refrescadinha. Caso você seja eleito, existe a possibilidade da ex-presidente Dilma Rousseff ser sua colega lá no Senado da República, e se ela te ensinar como ensacar o vento, por exemplo, nós vamos, de uma certa forma, aumentar aqui o que a nossa floresta
segura, né, segura. para o mundo todo. Para o mundo todo. Essa importância, porque há outra coisa também. Um repórter chegou para mim e disse, não foi repórter, ele disse, olha, deputado, eu ouço o seu discurso. O seu discurso só precisa chegar na outra ponta. O seu discurso chegando na outra ponta, as coisas mudam. Qual era essa outra ponta que ele estava falando? Internacional. Uhum. Se o Brasil não quer ouvir o nosso discurso, os estrangeiros querem, porque a reserva, a floresta preservada, ela interessa ao mundo. Interessa ao mundo. Quando o governo do PT dava subsídio para produzir mais carros baratos, todo mundo aplaudia. Ar-condicionado, todo mundo aplaude. Fogão. Aí quando abre mão para a gente, o Brasil acaba, vai ao fim do mundo. Agora, a gente precisa dizer isso. No Senado dá para fazer isso. Dá. Lá na Câmara não dá. Ele é mais, ele é mais, lá no ecoa Senado, mais. Eu vou levantar a mão e vou gritar. Lá na Câmara não dá, não ecoa. Então, esse discurso eu quero levar. Eu quero que o Amazonas tenha a pretensão, me perdoe a falta de humildade, a pretensão de fazer com que o Amazonas volte a ser respeitado, como foi respeitado na época do Arthur Neto, do Jefferson Pérez e do Fábio Lucena. Sabe, eu acho que a gente precisa ter esse grito lá em Brasília. A nossa tribuna realmente ela ficou meio esvaziada. Uma das coisas que eu senti, e na época eu até questionei o atual prefeito de Manaus, o Arthur Vigílio, porque eu me lembro, né, na história mais recente, a presença do Arthur no Senado. E nessa legislatura, eu tenho certeza, se ele estivesse lá, muitos desses ataques que a Zona Franca recebeu, com certeza o barulho seria diferente. O Arthur parou o Congresso Nacional, no dia que não era para votar a coisa, ele parou. Mas deixa eu te dizer, eu até brinquei com o Arthur outro dia, Arthur, olha, você não vai ser candidato a nada, vai me apoiar, né? Me lançou, vai me apoiar. Então você vai se equiparar ao Didier Deschamps da França, ao Zagallo e ao Beckenbauer, que foram campeões jogando bola e campeões como técnico, né? Eu até brinquei com ele, eu falei, ó, você vai ser campeão como técnico, eu tenho que ser campeão. Então a gente brincou, mas é isso mesmo. Tendo o Arthur em termos de Senado, ali orientando, falando, vai ser fantástico. Eu queria ter, sinceramente, essa oportunidade de poder ir para Brasília defender o Estado, vigiar, estar lá. Eu me sinto preparado para isso. Por isso eu estou me dispondo, me expondo, querendo sair candidato. Vamos enfrentar 9, você falou, né? Isso. 9 comigo. Contigo. A gente chega lá assim. No Partido Verde, em 2002, faltou pouco para eu chegar. Eu tive 269 mil, 270 mil. Votos. Desses aí, 234 mil em Manaus, e nada no interior, né? Quer dizer, me faltou o interior de onde eu sou. Então, 12 anos depois, agrupado num grupo forte, né? Eu estou no grupo do Omar, né? O Omar que é especialista em segurança, e esse tema eu sei que você gostaria de discutir, mas eu sou candidato ao Senado, né? Não sou candidato a governador. Que vai Mas implementações da segurança a nível nacional é um papel do Senado. É um papel do Senado a nível nacional. E ajudar o meu governador a conseguir a verba necessária para ele fazer o que quer fazer, né? Ele quer combater essa questão de droga lá na fonte. Ele quer não permitir que o tráfico domine as crianças, que coapte, né? Que arregimente as crianças, que hoje é que a gente vê as crianças sendo arregimentadas pelo tráfico. Eu estou vendo aqui, Plínio, aqui no seu histórico político, em 2006, a lei, aliás, em 2015, 1º de julho de 2015, você teve uma lei que é uma propositura sua, número 2006, que dispunha sobre a obrigatoriedade de instalação de porta giratória com detector de metais nos estabelecimentos bancários de Manaus. Por que eu estou lembrando disso? Essa é uma lei sua. Dos municípios. Não, por que você vai falar? Ontem eu vendo, assistindo matérias aqui da nossa cidade, o PROCON ontem aplicou uma multa num banco que tem 3 agências até hoje sem porta giratória. Quer dizer, esse é um exemplo que lei nesse país, né, tem muitas, mas poucos gostam de seguir, não é isso? E esse é um exemplo também de que o papel do vereador é importante na sociedade, dentro da sociedade. Você fala, mas no Brasil existe, aconteceu assim. Em Manaus, de repente, todos os bancos amanheceram sem porta giratória.
O sindicato bancário correu para mim, a gente reuniu, disseram que queria de volta, porque estava causando um Deus nos acuda, né? Síndrome do pânico, muita gente, porque assalto diário, semanalmente. Aí a gente fez a lei, obrigando. Eles não estão cumprindo, o PROCON tem como punir. Mas se não tivesse a lei, o PROCON nem tinha como ir lá. Então, isso é bom você falar, é uma lei simples, mas que mostra o papel do vereador diante da sociedade. Sim. Você fala, vereador não presta, se tirar a Câmara, não façam isso. A instituição presta. Tem uma lei nossa que é pioneira no Brasil, que é a lei dos assentos preferenciais nos ônibus. Que é a lei de 2094, de 22 de 1 de 1996. 2016. 2016. Essa nós fomos a primeira capital do Brasil a tornar os ônibus todos os assentos preferenciais para idosos, gestantes, mulheres grávidas com criança no colo, obesos. Tal. A gente foi até notícia no Fantástico, porque foi a primeira a fazer isso. Se a lei não está sendo cumprida, a culpa não é do vereador que fez a lei, a culpa é de quem desobedece. Mas existe uma lei que seria desnecessária, né? Como aquela minha que multa quem joga lixo. Ela é desnecessária se vivêssemos nós no meio de um povo, né, realmente educado, de forma educada, doméstica. Mas o vereador faz esse tipo de coisa. A gente tem aí, eu acho que eu devo ter 16, 18 leis funcionando. Eu pago o meu salário, sabe? Eu faço questão de pagar, mas é legislar. Aquela história lá do voto que a gente começou, não, a gente nem falou. De uma eleição para outra, a gente cai, porque você está amigo do prefeito, mas você não é executivo. Então vai alguém que nunca me procurou para asfaltar uma rua, nunca mais viu que eu estou lá, vai comigo, aí eu não posso. Aí vai desgastando. Eu sou legislador, eu vejo Manaus como um todo, e a gente tem o que mostrar, tem o que dizer. Agora mesmo a gente está correndo, acho que é legal, uma lei que estabeleça o direito dos músicos, não sei se você é músico, de tocar nas esquinas, estabelecendo regras. Eles podem chegar lá na esquina, tocar, cantar, obedecendo, não atrapalhar o ir e vir. Até às 10 horas nós estamos já no ponto final. Nós temos uma música que está assistindo o programa aqui hoje, que é uma baterista aí de banda, a Raquel. Então, logo a Raquel vai poder, eu acho que até dezembro a gente aprova, ela vai poder pegar ela e mais 2 pessoas com a bateria na esquina, entendeu? Eduardo Ribeiro com 7. Sem ninguém perseguir, sem chegar a SEMA, sem chegar em plurbe. A gente está correndo com isso. Então tem coisa que a gente vai se ajustar. Aleitamento materno é desnecessário, mas eu estou com a lei, já também veio de ser aprovada, para proibir, para multar o shopping cujo segurança chegou para a mulher grávida que estava amamentando, disse, olha, minha senhora, a senhora não pode amamentar aqui, tem um lugar reservado para a senhora. Esse negócio de excluir. Então, essas coisinhas o vereador pode fazer. Agora, as coisonas, só no Senado. É por isso que eu estou aqui, de peito aberto, querendo isso. Ok, estamos recebendo aqui o pré-candidato ao Senado da República pelo PSDB, o jornalista Plínio Valério, radialista, 3 mandatos de vereador, suplente de deputado federal, e assumiu lá ainda em 2013 por 8 meses e 20 dias, deu para conhecer um pouco o que é a loucura do nosso Congresso Nacional. Eu tenho certeza que daquela época para cá não mudou muita coisa não. Eu acho que, embora nós tivemos todos os problemas que uma presidente da República deposta, o ex-presidente preso, todos esses problemas, mais um problema aqui no estado, 3 governadores numa legislatura. Então, sobrevivemos. Eu acho que a gente conseguiu sobreviver. Tá difícil, ainda faltam aí 5 meses, 4 meses por término do ano e nova legislatura aí. Deixa eu aproveitar só a dica que tu falou, que não mudou nada. Não mudou porque o eleitor não mudou. E o eleitor que quer mudar está abrindo mão de votar. Então não vai mudar nunca. Não vai mudar nunca. Esse programa, Plínio, quando ele foi idealizado, 2018, o ano da transformação, porque mudar é preciso, a nossa proposta não é mudar pessoas, é mudar conceitos, mudar maneira de fazer. Eu tive a oportunidade nas últimas 2 semanas agora de visitar algumas comunidades, acompanhando aí uma pré-candidata a deputada estadual, ela me pediu aí que eu desse uma olhada para mim fazer uma análise em função até desse papel que a gente exerce aqui, e eu cheguei à triste conclusão, Plínio. Sabe o que vai mudar? Quase nada, se é que vai mudar alguma coisa, porque o eleitor ainda continua o mesmo, né? É a troca, a tal da troca, depois ele fala que o mandatário do voto que ele deu não votou nunca mais no bar. É lógico, meu amigo, se você não tiver essa consciência que mudar é preciso, e você também tem que mudar,
vai tudo continuar dantes como no quartel de Abrantes. E as pessoas que não querem trocar o voto e vender, simplesmente não vão votar, não querem votar. O que equivale, o que eu ia abordar com você agora. Né? Eu queria que você, inclusive, fizesse um chamamento para o seu branco. Na democracia, só tem um instrumento que muda a democracia. E normalmente para melhor, que é o voto. Né? Você muda com fuzil, você muda com metralhadora, mas vira ditadura de quem ganha a guerra. Com o voto você pode mudar. Quando você chega e diz, nenhum político presta, inclusive esse que está aí, que o Plínio Valério também não presta, farinha do mesmo saco, eu não vou votar. Beleza, mas você me botou no mesmo saco porque você tem raiva do fulano e fulano. Você não tem raiva de mim. Você não tem motivo para ter raiva de mim. Você tem raiva deles e bota todo mundo no balaio. Tá bom. Aí você não vai votar, dando exemplo, você não acreditou em mim, não acreditou no A, no B, no C, não vai votar. Mas os eleitores daqueles lá, que você tem raiva deles, não tem, gostam dele. Eles vão votar. Então, se ele tiver 10 mil votos, vão ser eleitos, porque você não foi votar. Então, quando você abre mão, primeiro, quando você diz que não quer votar, voto em branco, você é meio prepotente. Porque dentre 1000 candidatos, você não encontrar um para votar é um negócio terrível, né? Então não faça isso. Não precisa, não estou falando por mim, eu estou falando pelo futuro, pelas novas gerações. Não deem esse exemplo de não votar. Não deem esse exemplo de anular, porque vocês estão anulando o maior instrumento que a democracia tem e dando exemplo à nova geração, tirando a esperança dessa juventude que já está desesperançosa. A gente precisa criar motivos para dar esperança a esse jovem que está se formando, não tem a menor expectativa de emprego. Né? A gente tem que buscar alguma forma disso. Então, por favor, pense bem, pense nisso, vote, não abra mão do direito que você tem. Estamos recebendo aqui o nosso pré-candidato ao Senado da República, o Plínio Valério. Eu vou para o primeiro break, mas antes eu quero lembrá-lo que você pode participar do programa através do WhatsApp 984152544 ou direto na nossa página do Facebook, da Amazon Play TV Digital. E hoje também nós estamos ao vivo lá no Instagram. É isso, Bia? Confirmadinho? Então tá bom. Então ampliando a nossa penetração para que você possa interagir com os nossos convidados aqui no programa 2018, Ano da Transformação, porque mudar é preciso. Eu volto já já com vocês. Até já. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas, assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social. O Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel. Este ano, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Eu vou te explicar por quê. Você pode nos ajudar a fazer uma fiscalização da apuração final dos votos. A missão é simples: fotografar um ou vários boletins de urna às 5 da tarde no dia das eleições. Boletim de urna, ou simplesmente BU, é uma espécie de extrato, um papelzinho como este aqui, com os totais de votos para cada candidato. Os mesários imprimem o BU e colam na porta da sessão eleitoral a partir das 5 da tarde.
Você fotografa o BU da sua ou de várias sessões eleitorais com o aplicativo Você Fiscal para Android. Você também pode enviar fotos tiradas com seu celular e máquina fotográfica pelo site www.vocefiscal.org. O Você Fiscal vai reunir a maior quantidade possível de fotos e comparar com os dados publicados pelo TSE. Para saber direitinho como fotografar, clique aqui no link na descrição do vídeo que tem uma explicação bem detalhada. Mas espera! Você sabe por que estamos fazendo essa fiscalização? Meu nome é Diego Aranha, eu sou professor e pesquisador da Unicamp em Segurança Digital e Votação Eletrônica. Em 2012, eu era professor da Universidade de Brasília e participei de testes públicos de segurança da urna eletrônica organizados pelo TSE. A equipe que eu coordenei encontrou a primeira vulnerabilidade na urna em poucos minutos de investigação, mostrando que ela não é tão segura assim. Pois é, os programas que examinamos possuíam vulnerabilidades que não garantiam o sigilo do voto e abriam a possibilidade de manipulação dos resultados. O pior é que o TSE não realizou o teste de segurança este ano, então nem sabemos se os problemas foram resolvidos ou não. Nosso desejo maior é que o sistema fosse livremente auditável pela sociedade, com código aberto e com registro físico do voto verificável por você, eleitor, sem risco para o sigilo e permitindo auditoria e recontagem. Mas como hoje, nem os programas nem os resultados são diretamente auditáveis pela sociedade, decidimos, pelo menos, fiscalizar o que acontece com o nosso voto depois da votação. Com o apoio de mais de 1.000 pessoas que fizeram doações pelo Catarse, conseguimos financiar o aplicativo Você Fiscal. Todas as fotos que nós vamos tirar dos boletins de urna no dia da eleição vão chegar para a equipe do Você Fiscal, que irá processá-las e compará-las com o resultado publicado pelo TSE. Se um BU impresso estiver diferente do eletrônico, conseguimos detectar erro ou fraude na transmissão dos resultados. E com muita gente usando, a gente consegue calcular um resultado independente, que pode identificar distorções no resultado oficial. Vamos também dar uma lição de transparência. Todos os dados serão públicos, todo o código será aberto para que você possa verificar nossa fiscalização. Então, é como eu disse, o seu celular vai ser um instrumento para tornar as eleições mais transparentes. Espalhe essa ideia, foto do BU às 5 da tarde. De volta com a segunda parte do programa 2018, Ano da Transformação. Por que mudar? É preciso aqui no seu Jornal do Comércio, Rádio Baré, Ondas Tropicais e Amazon Play TV Digital. Hoje recebendo aqui pela segunda vez na edição deste programa o pré-candidato ao Senado da República pelo nosso estado, pelo partido PSDB, o radialista, jornalista e vereador da cidade em terceiro mandato, Plínio Valério. Ele esteve aqui o mês passado conosco, na condição de pré-candidato. Hoje ele está, por causa da legislatura, ainda pré-candidato, mas já está devidamente homologado em convenção partidária, que foi realizada dia 4 ou dia 5 de sábado, vocês? dia 4. Dia 4, né? Pelo PSDB. Então, existe aí umas normas que devem ser seguidas para que possa ser chamado de candidato mesmo. Mas ele já está no páreo e veio aqui hoje já nessa condição conosco. Quero mandar um abraço aqui para a Tereza Vasconcelos. Ela diz aqui: olá, estou aqui. Ela é uma assídua telespectadora, seguidora aqui da Amazon Play. Muito obrigado, Tereza. Você sempre faz comentários bem pertinentes aos nossos convidados. O Joe Gomes, o Plínio, está falando o seguinte, que a Zona Franca de Manaus corre risco porque não tem uma logística de transporte de qualidade. Perfeito. E ele complementa a pergunta, qual é a sua visão sobre a BR-319? Depois eu quero, depois da sua resposta, falar uma notícia que está aqui no nosso JC. É o John, né? John. Não, está coberto de razão, companheiro. Você tem razão. Se tivesse para onde escoar, se fosse mais barato, imagina, a gente exporta quase tudo que produz. O consumo interno é bem pequeno. O Oswaldo sabe até melhor do que eu, mas deve ser em torno de 20% a 10% do consumo interno. Não chega a isso. Não chega a isso. Pois é, 5% a gente exporta. A BR-319 é um caso à parte, né? Dizem que é o pessoal da navegação que não quer, mas eu culpo mesmo as ONGs internacionais que querem ditar normas para a gente. É por isso, lá vai eu levantar a voz, realmente, é por isso que mas esse é o seu papel, me desculpa. Cara, eles querem nos tratar como colônia. John, nós não temos direito de ir para o Brasil. A gente vai aqui para o Caribe.
A gente pode chegar no Caribe, mas não pode chegar em São Paulo. Pô, e eles não querem nos dar estrada, sempre estão nos impedindo, sabe? Essa coisa que não pode mais ficar. A estrada seria a nossa redenção. Os produtos escoariam com mais rapidez, seriam mais baratos. Agora imagina, né, o nosso produto que é altamente competitivo, chegando mais barato em São Paulo. É isso que eles não querem. E é contra isso que a gente tem que lutar. Eu penso que a BR-319 não é fácil de asfaltar, não é fácil, mas os políticos de Rondônia querem. Até o de Roraima também quer, e nós acho queremos. Que ela não né? é fácil. Eu acho que ela é fácil porque ela já foi asfaltada. Não estou falando do ponto de vista que o João falou, da guerra que existe em cima. Eu percorri até o quilômetro 400 e pouco, que é lá no Igapuaçu, que é lá no Matupiri, onde a gente foi pescar. Dá para ir, claro, tem barro, você não vai derrubar uma só árvore. Eu disse isso no discurso lá. Vocês são hipócritas. Não, a Marina que estava criticando. Eu disse, você está formando errado, não vai derrubar nada. Já teve trânsito, teve posto de gasolina, já teve e deve voltar a ser. Então a gente tem que descobrir onde está essa falha e antes de descobrir e combater. E é isso que hoje eu me proponho. o que está pendente aí é justamente uma licença, o problema de fazer o levantamento na área indígena. Mas eu quero lembrar aos senhores que nós temos aqui a BR-174, que nos liga ao Caribe, né? Porque vai para a Venezuela, e também tem uma reserva indígena de 150 quilômetros. Ela é bastante extensa e há mais de 30 anos que essa rodovia foi inaugurada e nós não tivemos ainda nenhum incidente que eu me lembre. Não tem. Ele teve durante a construção, teve o Padre Calério, disso, né? Ele foi dizimado justamente na construção dessa estrada, mas após a inauguração, até hoje é sob o domínio dos índios. Por isso que a estrada à noite ela não funciona, ela tem barreira de entrada e de saída, apenas os ônibus, os coletivos que fazem a viagem para a Venezuela, para Roraima, têm a permissão de circular à noite nessa área. Então, eu não vejo a dificuldade da BR-319, porque essa foi a última que inventaram, um estudo de impacto sobre a parte indígena, e pelo que me consta eu não conheço. Eu já andei nessa estrada há 30 e poucos anos atrás, mas eu não me lembro, mas parece-me que a aldeia mais próxima do eixo da estrada fica a 50 quilômetros. Então hoje, eu falei que eu queria comentar após a resposta do Plínio, nós temos aqui no nosso jornal, no JC, uma matéria, porque o ministro do Transporte visitou Manaus ontem. Ontem foi o dia dos ministros, né? Tivemos a indústria do comércio, do transporte. Não sei se eles combinaram a viagem, vieram num só avião para gastar menos do erário público, mas devem ter vindo em duas aeronaves, que é uma prerrogativa de ministro de Estado. E com certeza, ele deixou aqui uma notícia que vai asfaltar os 400 quilômetros em 2019. O famoso meião. Ele afirmou aqui que o meião será asfaltado. Infelizmente, a gente não vai poder cobrar do ministro, porque ele está em fim de governo também. Não vai mais ser ministro. Não vai ser. Então, eu não sei de quem que nós vamos cobrar isso. Mas com certeza, o Wilson Périco, que esteve ontem aqui, falando sobre os 39 anos, ele também é uma pessoa que tem um sentimento assim, muito forte do porquê que isso não acontece. Então, Plínio, eu acho que uma bancada forte, unida, que é o que precisa. Eu sei que na hora do pega pra capar, a nossa bancada se reúne, mas na maioria do tempo, o que eu sinto é que não existe. Vamos estabelecer prioridade de briga aqui em Brasília em defesa do Amazonas. O que é importante para nós, o que é prioridade para nós. É que eu estou discutindo, é criar uma forma do nosso povo, nosso jovem ter um emprego e ter renda da família. E a BR-319 ela não é prioridade, é prioridade em 10º grau. É a nossa redenção. É a redenção, é o incremento do turismo, porque isso vai permitir que brasileiros viajem para o Brasil, da mesma forma que o pessoal de São Paulo, do Rio de Janeiro, os demais estados, Minas Gerais, vão para a Argentina, vão para o Uruguai, vão para o Paraguai. Vai permitir que a gente saia daqui também para ir para o Brasil, né? Com certeza, a gente não fique na mão das aéreas, né, que cobram um absurdo. E o frete na mão dos navios, né? Que é uma dificuldade que nós temos para o incremento do turismo aqui no Amazonas, é o alto custo das passagens aéreas. Então, competitividade não faz mal a ninguém, muito pelo contrário. Mas eles têm medo disso, é aí que está, que reside. A República da Avenida Paulista tem medo disso. Olha a hipocrisia dos ambientalistas, porque os ambientalistas que fazem a ONG tal, internacional, não sei, os caras dizimaram os búfalos dele, acabaram com os minérios dele, acabaram com tudo e vem querer dar lição para a gente. Caboclo, que é o maior manejador que tem florestal,
O caboclo é que tem que dar aula, ele sabe manejar, ele vai no lago, só pega o que vai comer, ele só planta como vai. Olha a hipocrisia do ambientalista. Não, mas aí, asfaltando, vai ter invasão, não sei de quê, vai ter foco e tal. Se hoje tiver uma invasão que nada impede e um foco de incêndio, nós vamos levar de 3 a 5 dias para o IBAMA chegar lá, para a Federal chegar lá. Se tivesse asfaltada, chegava meio-dia. Com certeza. Para combater o que os ambientalistas querem combater, que é incêndio. Então, a gente tem que ter... E aí me entendam mais uma vez, por que Senado? Porque Senado eu vou estar de igual para igual, dizendo isso o tempo inteiro. Porque precisa esclarecimento. Nordeste não discrimina, nós somos... né? Filhos de nordestino, não discrimina não, é o sudeste mesmo, não é nem o sul também, é o sudeste mesmo, por causa da Avenida Paulista, por causa das empresas paulistas, e a gente precisa todo dia, toda hora estar esclarecendo, que é para conseguir aliados, e esse é um papel também do político. Quando eu vejo você falar dos empresários, que também já estão dizendo da dificuldade, é porque realmente é difícil. Teve um ministro aí que é candidato que já asfaltou a BR-392 duas vezes, né? Já asfaltou 2 vezes, então não acredite nessa promessa do asfaltamento. Não sai se o ministro está com balela, não é assim. A gente precisa combater. E esse combate tem que ser travado no campo de batalha onde está se travando a luta. Que sabe onde é? É em Brasília mesmo. A Judite Pinho diz aqui um elogio a você. Esse é o político que merecemos ter no Senado para nos representar, pois é ficha limpa e conhece profundamente os problemas do nosso Estado e do nosso povo. Nós estávamos falando no bloco anterior justamente sobre essas lideranças no Senado de pessoas lá amazonenses que lá estiveram e sempre usaram a tribuna com muita ênfase, com muita coisa. Eu estou lembrando aqui de um fato, já que a gente está falando aqui dos ecochatos, em 1992, a realização da ECO no Rio de Janeiro, que foi o maior evento aqui no Brasil sobre meio ambiente, a Amazônia era o palco, né? Era a vitrine, todo mundo queria falar da Amazônia, todo mundo entendia de Amazônia. Na época, o governador Gilberto Mestrinho, ele foi para o Rio, lá na ECO, ficou uns 10, 15 dias, porque ele tinha soltado aquela pérola, né, que lá no lago de Inhamundá tinha 2 milhões de jacaré. E que entre morrer um caboclo ou 2 milhões de jacaré, que ele mandava matar os 2 milhões de jacaré, e ele ficou mundialmente conhecido por causa dessa declaração. E eu me lembro, porque eu cobri esse evento, fiquei lá cobrindo a ECO 92, e então, numa das reuniões, tinham umas reuniões paralelas, lá em Botafogo foram prestar uma homenagem para ele, e eu fui acompanhar e cobrir, e uma eco chata lá levantou que queria saber que haviam sido dizimados mais de 1.500 índios Yanomamis, né, na época da BR-174, né, e que isso era um absurdo, e ela queria saber, já que eles tinham tanto esse cuidado com o povo, com o caboclo, né, quem é que contou os 2 milhões de jacaré que ele alegava ter lá no lago de Inhamundá? Já imagino o que ele disse. Ele falou, minha senhora, que coincidência, né? A mesma pessoa que contou os índios que foram dizimados, eu contratei para contar os jacarés aqui. O Gilberto ele tinha esse é um estilo dele, né? Que ele marcava a presença e saía, e ele conseguiu o convencimento das pessoas. Então isso eu quero dizer para você o seguinte, Plínio. Nós estamos aí, né? 2018 está chegando ao fim, um ano cheio de problemas, cheio de coisas. E o papel do Senado da República é muito importante. É como você disse, não é só para o Estado, né? Você é eleito pelo Estado, mas o cargo de senador, você é um senador da República Federativa do Brasil. E o Brasil está precisando de projetos. Eu me lembro ainda de muitos projetos que aqui na Amazônia, desde a criação da Zona Franca de Manaus, a abertura da Transamazônica, a integração, que havia necessidade da ocupação, porque senão eles vinham e tomavam isso da gente, isso é uma verdade. Mas eu queria agora falar um pouco com você sobre política nacional. Nós temos um quadro aí, né, que está acontecendo. Ontem você disse que não deu para assistir, que você estava atrás de voto, mas eu tenho a minha obrigação de assistir o primeiro debate presidencial que foi ontem pela Rede Bandeirantes de Rádio e Televisão, onde tivemos lá
todos os pré-candidatos, acho que 95% deles estavam lá. Teve um que não pôde comparecer por motivos óbvios, mas ele queria estar lá. Então, eu falei, será que eu vou ouvir alguma coisa diferente nesse debate? Debate que teve mais de 3 horas de duração. Então, eu acordei, dormi, acordei. Eu saí decepcionado, porque eu não consegui ver nada de novo na política nacional. Se isso que foi falado ontem for o que vem o ano que vem, então, meu amigo, eu não sei o que fazer. Essa é a vantagem de ter 63 anos e ser experiente. Eu não perdi tempo vendo o debate. Não vou ver a mesmice. E aí publicaram hoje na mensagem para mim, né? Resultado do debate de ontem, minha análise do debate de ontem. Alguém falou, estamos ferrados, né? Então eu não perdi tempo com isso. Não tem, porque é a mesmice, é a mesma coisa. Agora, me veio aqui à mente agora, política nacional. Eu li há muito tempo, estou relendo aqui, um livro chamado O Dedo na Ferida, onde ele mostra o excesso de tributo que se cobra no Brasil, mas em cima de tudo sobre os produtos alimentícios. O pobre que ganha um salário mínimo, 2 ou não ganha nada, ele paga um percentual, porque ele gasta tudo com comida, ou quase tudo com comida. O rico gasta pouco com comida. Então o pobre paga mais imposto do que o rico. Então qual é a política que a gente quer defender lá em Brasília também? Reduzir o número de impostos que incidem sobre os alimentos. Porque mais consumo, né? Menos imposto, mais consumo e mais dignidade. Hoje, parte do povo brasileiro não tem o que botar na mesa. Se você começar a reduzir tributos, e a gente fala tributo, é uma linguagem, né? Porque a gente não é imposto, é tributo mesmo. Se começar a reduzir, o alimento vai baratear. Agora, qual é o problema que a gente tem? Será que vai baratear? A gente vai fazer a lei, mas vão cumprir? Então a gente tem que fazer a lei, fiscalizar e obrigar a cumprir. Porque não adianta reduzir tributo aqui, o cara vai ganhar mais, mas não deixa lá no último elo da corrente. Então uma das bandeiras que eu levo para Brasília é a redução dos impostos que incidem sobre a alimentação. Porque eu entendo que é o da cesta básica, menos imposto, mais comida, mais consumo. Mais comida e mais consumo se gira o capital e dá dignidade. Porque um povo que não pode botar comida na mesa não perdeu sua dignidade. Então essa é uma das bandeiras, reduzir o imposto sobre alimentação, que um senador pode batalhar por isso, que eu estou dizendo, batalhar por isso para colocar na lei, Eu estou vendo aqui uma matéria do JC hoje, que é o desequilíbrio de gênero na política deve continuar. Nós estamos afirmando aqui que, apesar da mudança na legislação que obriga os partidos políticos a destinarem pelo menos 30% do fundo especial do financiamento, que hoje é de 1.760 bilhões, dinheiro do orçamento da União, para a campanha de mulheres, o atual cenário de participação feminina pode permanecer inalterado. Eu queria que você comentasse isso, porque eu acho que a mulher faz falta na política. Sim, eu acho que ela traz um equilíbrio, né? Eu acho que ela procura, pela sensibilidade que ela tem das coisas, até de resgatar algum pronunciamento, alguma medida que tem muita gente que vai lá para o alto e ela consegue puxar a pessoa. As mulheres sabem equilibrar, né, renda com custo, com despesa, elas equilibram, né? Elas sabem, as mulheres são mais sensatas quanto a isso. Essas leis que determinam 30% reservado para a mulher, e a gente não consegue nem botar os 30%, botam porque a lei obriga, as mulheres precisam mais participar realmente, precisam enfrentar, sabendo que vão ter problemas, mas acredite, nós, a maior parte dos políticos, a gente não discrimina a mulher, pelo contrário, a gente quer essa participação. Agora, ela tem direito a 30%, a minha coligação, o meu partido, por exemplo, vai receber dinheiro X, 30% é para as mulheres candidatas. Elas precisam fiscalizar e cobrar isso. Mas falando do fundo, é uma imoralidade esse fundo. Mas foi aplaudido. 74% da população brasileira concordou. Não pode ter privado, porque é uma imoralidade. E os políticos foram buscar o que é melhor para eles. 1.7 bilhões. Foram tirados da saúde 320 milhões. 300 milhões. E da educação 120.
Não, porque nós vamos tirar dinheiro só das emendas partidárias. O sacrifício é nosso, disseram os políticos. Que nada, tiraram da educação, tiraram da saúde, para gastar com outra coisa. Justamente. E da segurança. Eu vou dizer, pô, o Plínio está falando isso porque não tem. Não, eu estou falando isso porque isso aí é moralidade. Agora, essa história do efeito manada. Concordo com esse tipo de coisa. Não era para ter concordado com o financiamento privado. Em país civilizado, qualquer empresa pode ajudar o candidato. Você não pode aceitar dinheiro de uma empresa que é comprometida. Porque se não tivesse financiamento, tem esse tipo de coisa, tirar dinheiro do povo. Então, esse fundo, para mim, ele é imoral. Ele é imoral. E ele precisa acabar, precisa ter sido só este ano. A gente precisa deixar de ser hipócrita, achar que receber dinheiro de um empresário amigo está se vendendo. Não, não está se vendendo. O que é pior, tirar de educação, saúde, segurança, para financiar, sabe o quê? Campanha dos caciques. Porque quem vai ter esse dinheiro são os caciques. Você que falou das mulheres aqui na Amazon Play TV Digital, Jornal do Comércio, a resposta é rápida. Olha o que a Ana Rita acabou de postar aqui. Como é bom sabermos que podemos contar com um político que tem profundo conhecimento dos problemas do nosso povo e que tem coragem de expor o descaso que sofremos e brigar pelo que é melhor para todos. E essa é a opinião da Ana Rita, que manda aqui uma mensagem com foto, sobre o seu posicionamento, principalmente a favor das mulheres na política. Eu sou a favor das mulheres. Começar o seguinte, olha, eu fui casado e fiquei viúvo, né? Casei de novo, então não preciso dizer que foi com mulher, né? Casei e tenho ao todo, vamos lá, 4 filhas, 4 netas e um neto e uma empregada. Uhum. Aí de mim, que não gosta de mulher. Que não respeite e não gosta. Aí de mim. Então, e a minha equipe, a equipe que trabalha no meu gabinete, sempre é mulher. Não é que eu escolha a mulher, porque as mulheres são mais solidárias. Em tudo que você pode fazer, as mulheres são mais solidárias. As mulheres, fui redator de jornal, chefe de redação, as repórteres perguntavam, chefe, estou indo embora, ainda precisa de mim? Né? Os homens não, eles vão embora, chefe, eu estou indo porque eu marquei não sei o que, e se manda antes. Então é muito bom trabalhar com as mulheres. Quisera eu que tivesse mais mulheres participando. Nós somos 41 vereadores, tem 4 mulheres só. Mas você vai dizer, mas a culpa é uma desproporção muito grande. Na Assembleia Legislativa do Amazonas são 24 deputados e tem apenas uma mulher. Mas a culpa, não é nossa do político, do vereador que não quer. A gente quer a participação, elas contribuem. A visão da mulher é uma visão sempre sábia. A gente está num caminho, quando elas se posicionam, elas fazem a gente refletir. E a gente reflete e vê que, por mim, teria. Eu incentivo, a mulher que quiser ser candidata, se eu puder estar participando, estarei. Eu acho que as mulheres... E nós vamos voltar para o matriarcado, mais cedo ou mais tarde. Com certeza. Nós vamos, daqui uns anos, o sexo é o matriarcado, as mulheres vão estar mandando de novo. Eu quero continuar aqui na edição de hoje do JC, aproveitando aqui a presença do pré-candidato ao Senado da República, porque o Amazonas, o Polo Industrial de Manaus, a tecnologia é a base, né? Fundamental para a existência dos produtos que são aqui criados e produzidos. E voltando para o debate de ontem, vamos ver aqui a opinião de alguns dos presidenciáveis sobre tecnologia. A Marina Silva diz o seguinte: o governo deve disponibilizar dados sobre o desmatamento da Amazônia para universidades e ONGs. É a tecnologia a serviço da proteção do meio ambiente. A Marina, ela vem sempre com o discurso do meio ambiente. Agora, eu acho que a Amazônia para ela é Acre, Roraima, é Rondônia. O Amazonas, acho que ela nunca teve, mesmo sendo ministra do meio ambiente que foi, ela nunca se preocupou em ver os números de preservação do estado do Amazonas. Então, a tecnologia a serviço da proteção do meio ambiente é fundamental. Agora, a tecnologia também tem que servir de proteção ao homem, ao cidadão, à mulher, à mãe, à professora, o educador. Eu acho que ela parou por aqui. Ela disse que é possível utilizar a tecnologia nas áreas de segurança, saúde, em ações de combate aos crimes ambientais, na detecção de desmatamento, na proteção da diversidade e no envolvimento da sociedade em diferentes níveis. Eu queria que você comentasse isso. E vê aí, quando ela fala disponibilizar dados para as ONGs, é um entreguismo isso. Você dá munição para o teu inimigo, porque essas ONGs ambientalistas, elas não querem o nosso progresso. O padre Antônio Vieira dizia lá em 1500 e pouco que eles, estrangeiros, não querem o nosso bem, eles querem os nossos
bens. Bens. Então isso aqui é um entreguismo puro. O Acre, Marina Silva que impediu a 319, no Acre tem estrada para tudo que é lugar, e eles têm direito de ter estrada. Lá pode, no Acre, que é a terra dela, aqui não pode. E a Amazônia, então, lá a floresta é igualzinha. Igualzinha, mas lá tem estrada para diferença. tudo que é lugar, e aqui a gente não pode. Então veja bem, ela quer que a gente disponibilize todos os dados para as ONGs internacionais. O Geraldo Alckmin diz o seguinte, que durante o GovTech, que é um programa que ele criou lá no estado de São Paulo, ele destacou ser favorável a parcerias público-privadas para o desenvolvimento de sistemas de tecnologia para a sociedade, simplificar, desburocratizar e destravar a economia, fazendo o Brasil voltar a crescer. Ou seja, é o oposto do que a pré-candidata Marina colocou. Ele diz que o Brasil tem 17 mil quilômetros de fronteiras secas e sem tecnologia. E é impossível monitorar isso. Está aí um projeto de governo. Isso, apresenta uma coisa concreta, com soluções dizendo como fazer. Que a tecnologia precisa ser implementada na segurança, na saúde, na educação, visando reduzir custos e ser uma vacina contra desvios. E reduzindo burocracia, né? Redução de burocracia. O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, diz que, ao contrário de Alckmin, o candidato do PSOL não acredita que o setor privado é a parceria que vai resolver tudo no setor de tecnologia e inovação. Assim como o Tucano, Boulos diz ser a favor da implementação da identidade digital. Para o candidato do PSOL é preciso uma unificação dos documentos para usar a tecnologia como forma de participação e consulta das pessoas. Pois é, a visão do Boulos é aquela do Estado paternalista, né? O Estado é o pai. O Estado tem que tomar conta de tudo, do petróleo, da saúde, da educação, nada disso. Essas parcerias públicas-privadas, elas são necessárias. Qualquer país que quer desenvolver tem que aceitar a parceria, tem que aceitar o dinheiro privado. E ele mostra mais uma vez aí, está mostrando mais uma vez aí, ele quer um Estado tutor, pai de tudo. É o Estado que financia, que faz tudo. Quer dizer, é uma coisa antiga isso, né? O ex-ministro da Fazenda e pré-candidato à presidência da República, o Henrique Meirelles, que é do MDB, ele disse que é preciso mais incentivo ao desenvolvimento da tecnologia. Isso tem que ser uma política, defendeu. O plano de Meirelles para a tecnologia inclui digitalizar o governo federal. Temos o problema da complexidade burocrática e precisamos trazer facilidade, rapidez, transparência e depois estender a toda a sociedade, argumentou o ex-ministro da Fazenda. Parecida com a do Alckmin, né? Do Alckmin a forma de justamente de destravar muita coisa. Isso. Você, para abrir uma empresa nesse país, quanto tempo demora? E para fechar? Piorou. Piorou ainda. Então, você vê essa coincidência do pensar dele. Toda política ela tem que ser política de Estado, a política boa. Porque ele não é de Estado que eu digo de união, né? Não é do Estado, é política de Estado. Você fazer uma política só para o Estado tal, você não resolve o problema. Tem que ser como um todo. O João Amoedo, que é do Partido Novo, ele diz que a inovação pode ser usada para mudar a política hoje, dando mais liberdade e autonomia para todas as pessoas. Amoedo também defendeu a criação de uma identidade única e digital. Isso vai ajudar a desburocratizar. É um problema que gera muito custo e especialmente aos mais pobres. 3 falam em desburocratização, para você ver. Eu acho isso importantíssimo. Lógico, para acabar com esse gargalo. Se não for só discurso, eu acho que é fundamental. Mas eu gosto aí da coincidência, já em discurso, né? Essa palavra surgindo aí. E nós temos só isso, faltou aqui o Ciro Gomes, que não tem, os demais candidatos, o próprio Jair Bolsonaro. Eu não tenho aqui na matéria a presença dessas pessoas. E aí, nós vamos aqui. Eu vi lá a Samsung que vai produzir já o 9, né? O 9, Eu queria fazer uma conversa, tá aqui, olha. A Samsung, o novo Galaxy Note 9 com memória maior. Pois produzido em Manaus. Então veja bem, quando eles falam lá, é só maquiagem, estão aí usando os celulares produzidos aqui em Manaus, estão vendo jogo de futebol com telão produzido em Manaus, estão andando de bike produzido em Manaus, ainda querem dizer que a gente não faz nada, que é maquiagem. Então a gente tem que mostrar. E veja bem, quando você abre mão desses incentivos fiscais, que aqui é no caso do ICMS, né, no caso do IPI,
Você, quando reduz, tudo bem, você tem um produto. Quando esse produto, você sabe mais do que eu isso, mas eu estou falando, quando o produto vai para o mercado, ele gera emprego, Sim. ele tem um dinheiro girando, né? Ele gera imposto, cara. Então, quando você abre mão do incentivo fiscal e permite a produção, quando você vende e compra, gerou imposto, gerou dinheiro, e esse pessoal fica na mesmice dizendo que a Zona Franca é deficitária para o Brasil. Coisa nenhuma. Se não existisse a Zona Franca, não existiriam os incentivos fiscais. Ponto. Ponto. E nós que falamos das mulheres agora há pouco tempo, a ausência delas na política brasileira, em todos os vereadoras, deputadas, no mundo de negócio, aí, Plínio, até aí na nossa página B2 do jornal de hoje, diz que os negócios de vendas direta, 75% é dominado pelas mulheres. Eu acho que realmente, por quê? Eu acho que é a organização. Porque um sistema de venda direta, né, você tem que ter uma gestão muito eficaz. As né? mulheres são muito mais organizadas que nós, os homens. As mulheres são muito... E eu costumo até brincar, me permita essa brincadeira, o papo está tão... até na hora da separação. Vamos lá. Eu costumo brincar, mas a idade permite. Quando o casal separa, o que a mulher faz? A mulher vai para a academia de ginástica, para o cabeleireiro, né, muda o visual, muda tudo. O que o homem faz? Mesa de bar, ouvindo Reginaldo Rossi. É verdade. E lamentar. Pode ver. Quem é mais forte do que quem, meu irmão? É verdade. O que vai pro bar se embriagar ou o que vai se embelezar? As mulheres fazem isso, elas separam, no outro dia estão na academia. E o cabelo muda, e o visual muda, e nós homens estamos lá, ouvindo Reginaldo Rossi enchendo a cara. Se lamentando. E se lamentando. É por aí. E eu quero aqui aproveitar, dar as boas-vindas a mais uma mulher. Nós temos uma articulista que escreve já no JC, mas a partir de domingo agora, a Cristina Monte vai assinar uma coluna todos os domingos, estreia agora nesse final de semana, que é sobre mais negócios. Né? O JC, como eu sempre digo, se você quer saber de negócios, quer saber de economia, quer saber de serviços, não tem melhor opção que o Jornal do Comércio, que há 114 anos presta excelentes serviços à sociedade amazonense. Se você quiser saber como ser nosso parceiro, ligue no 2101-5500, que aí sim nossos consultores vão dar as melhores informações sobre isso. Então, Cristina, seja bem-vinda e que sucesso aí para a coluna que estreia. E agora nós vamos encerrando esse bloco, voltamos para o último e eu vou encerrar justamente o segundo bloco do programa 2018, Ano da Transformação, recebendo hoje aqui um pré-candidato ao Senado da República, o Plínio Valério, e estamos conversando aqui sobre problemas regionais e problemas nacionais, já que o postulante a esse cargo, ele tem que entender de Brasil como um todo. Na volta nós vamos falar aqui sobre a entrevista prestada ontem pelo presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, o Wilson Périco, para o Plínio comentar o que o Wilson disse aqui ontem e está hoje na nossa página aí do JC. O título da matéria da entrevista do Wilson, que falou comigo ontem pela manhã aqui na Amazon Play Jornal do Comércio, e também a página hoje no JC. Precisamos sair da condição de refém de Brasília. Eu falei de colônia, que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu volto já com vocês. Até já. Na infância, aprendemos o que é certo e errado, que água e óleo não se misturam. Já adultos, temos a responsabilidade de cuidar do nosso país. Sabemos que pessoas de bem e corrupção não se misturam. A faxina na política começou. Já a grande mudança convoca para esta missão todos os brasileiros de bem, combativos e de coragem. O brasileiro tem sede de mudança. Manaus tem a tradição de receber bem seus turistas. Assim como o Da Vinci Hotel, com uma localização privilegiada, a poucos metros do maior shopping da cidade e amplo espaço para eventos empresariais e social, o Da Vinci Hotel é sinônimo de conforto e bons serviços. Em Manaus, hospede-se no Da Vinci Hotel.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa 2018, Ano da Transformação. Aliás, eu não falei aqui da ausência que eu tenho hoje no programa, que estou me sentindo aqui até meio troncho. O meu amigo Fred Novaes, que é o meu companheiro. Aí o parceiro, não é isso? Eu senti você meio torto. Eu estou meio torto hoje, não sei porquê. Então, como eu disse no encerramento do segundo bloco, ontem a gente recebeu aqui o Wilson Pérez, que ele não é amazonense de nascimento, mas tem um sentimento amazônico, talvez que muita gente que nasceu aqui. E ele até se emociona. Eu que conheço o Wilson, vejo ele sempre nas reuniões aí do CEAN, da Federação. Quando ele fala de Amazônia, a gente sente que lá no olho você olha para ele, você sente que ele está aquele sentimento. E ele ontem veio aqui para falar dos 39 anos do CEAN, falou: Oswaldo, não temos muito o que comemorar esse ano. Nós temos que comemorar os 39 anos de luta do CEAN pela indústria aqui no Amazonas. Mas ele quer o ano que vem, se Deus quiser, aos 40 anos a gente vai ter o que comemorar. E nós perguntamos a ele que, apesar de todas as dificuldades que enfrentamos, como está o polo industrial de Manaus? E ele respondeu aqui, em poucas linhas, para você comentar. Sofremos constantes ataques com muita frequência, somos atacados pela imprensa, por outros interesses do Sul e Sudeste contra o modelo Zona Franca, onde se usam falácias, falam da renúncia fiscal, é verdade, a nossa renúncia existe, ela está abrigada pela Constituição Federal, só que dos 27 entes federativos, apenas 8, e incluindo o Amazonas, dentre esses 8, devolvem à União valores em arrecadação de impostos que superam os repasses compulsórios que todos os estados recebem. Então, esse é o pensamento do Wilson Pérez, que eu queria que você então comentasse em cima disso. É aquilo que eu disse, né? Nós somos exportadores líquidos de divisas. A gente manda dinheiro para o governo federal, né, gastar na corrupção. Nós somos, a gente beneficia o país. Quando ele fala que nós somos um dos 8, imagine, né? Um dos 8. A gente manda dinheiro e recebe menos, e mesmo assim ainda nos criticam. É aquela história da colônia que eu vou ter que te dizer. Agora, o que eu, no discurso lá em Brasília, eu prometi, é que nós iríamos criar vergonha na cara. A gente iria cuidar da Zona Franca melhor, a gente teria que fazer uma autoanálise, né? A gente prometeu e parece que essa coisa não foi feita. Então tá aí, exatamente, eu me sinto representado por ele quando ele diz isso, mas pergunta se ele gosta de político. Ele vai dizer que todo político é igual, que ninguém presta. Não, esse é o mal. Não, eu estou generalizando também, porque esse é o mal. Quando eu recebia promotores, naquela PEC 37, negócio de federais contra promotores, eu sempre fui a favor dos promotores, mas dizer para ele, me permita eu dizer, o problema é que vocês generalizam, para vocês nenhum político presta. É o caso deles. Quer dizer, nós temos a mesma mensagem, mas eu e ele estamos a quilômetros de distância. Com quem? Você ou eu? A gente nunca trocou ideias, ele é um cara bom, não estou pedindo para trocar ideia não, estou dizendo que a gente pode se juntar. Mas então, o que ele pede é isso. É justamente a próxima pergunta, você não leu aqui o que eu estou fazendo. Nós perguntamos para ele: sabemos que ano eleitoral é de muitas expectativas. As candidaturas postas à mesa têm peso em relação ao tratamento que o governo federal poderá dar ao PIN. Na sua avaliação, dentre as candidaturas, há alguma que possa ser favorável ou mais propícia a uma melhor relação com a Zona Franca de Manaus? E ele respondeu aqui: todo período de eleição é um período de muita reticência na cabeça de todo mundo, exatamente por conta dessas incertezas, principalmente na área econômica. Eu vou me ater ao meu entendimento do momento, não vou fazer nenhuma especulação com os nomes que estão pleiteando o cargo, nem de governador nem de presidente da República, mas uma coisa que é um anseio da população, da sociedade brasileira como um todo e da nossa, é que nós possamos deixar de ter vergonha dos políticos, que nós possamos ter pessoas de bem na sociedade ingressando numa atividade política sem o receio de ter na testa a pecha de ser político, e isso você faz escolhendo pessoas dignas e ações dignas por parte dessas pessoas. Não pode se deixar contaminar também por aquele meio que ali está.
Então Pois ele não se posiciona Não, contra mas- o político. mas é que ele eu- pede a presença Isso, de mas bons sim, políticos. nos né? Estados Unidos, o New York Times toma posição, faz editorial a favor do democrata ou do republicano, assume, sem perder a sua independência. Aqui, veja bem, os empresários dizem o que precisa e tal, e tal, e tal, mas não se metem. Você tem que identificar, isso que eu reclamo, você tem que identificar políticos que falem a tua língua. Então a gente precisa se juntar, né? Ele generalizou, é um cara inteligentíssimo, o que ele está dizendo aí, e tu vê que quando ele fala em refém, né? Eu falo em colônia, quando ele fala que como é que a gente quer que os outros não nos ataquem se a gente causa mal a gente, quer dizer, a gente acaba falando a mesma linguagem. O que eu quero dizer é que tem muita gente navegando em barco diferente no mesmo rio. A gente precisa navegar no mesmo barco. Que aí nós vamos ter força. Mas é uma entrevista inteligentíssima. Inteligentíssima. Ele é uma pessoa muito preparada, ele conhece muito Ele é o nosso amazonense? problema. Não, isso Não, é né? paulista, É ele é do amazônica. interior de São Paulo, É é amazônica. amazônico. É isso, Ele tem um isso. sentimento muito forte aqui pela região. Não, É um empresário que emprega muita gente aqui no distrito. entrevista muito boa. E aqui é um assunto que a gente comentou também, e aqui vamos aprofundar um pouco mais. Nós perguntamos a ele como os repasses da indústria à UEA, porque você sabe que é repassado, isso é lei, podem fortalecer e trazer mais resultados no desenvolvimento do Estado. Aí ele responde: nós temos a taxa da SUFRAM e a taxa de PID, que nós repassamos, isso nos últimos 5 anos. Você sabe quanto foi que totalizou isso? Quanto foi repassado? Não tenho ideia. 7 bilhões e 500 milhões de reais. Quando falamos na UEA, 95% do ICMS do Estado é arrecadado na capital, ou seja, ele é extremamente dependente da atividade econômica nos outros 61 municípios. E isso, ele briga pela aplicação desses recursos. Por exemplo, no ano passado foram repassados para a UEA 370 milhões de reais. É um repasse direto das indústrias para a instituição. Existem outras duas rúbricas, que é o FTI, Fundo de Turismo e Interiorização, e o FPME, que é o Fundo de Pequena e Média Empresa. Essas três que não entram no orçamento do Estado e totalizaram o ano passado 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ou seja, dinheiro tem. Tem. Né? Então, o que precisa é justamente a aplicação. Se a gente conseguir o que o ministro da Indústria e Comércio deixou ontem na reunião do CAS aí, sobre o Centro de Biodiversidade, eu acho que o Amazonas vai começar um novo modelo, um novo ciclo de desenvolvimento paralelo ao Polo Industrial de Manaus. Esse dinheiro todo aplicado aí no centro, na pesquisa, né, naquela coisa mais concreta, eu acho que a gente tem que começar realmente pela pesquisa. Esse novo modelo que eu falo, que eles falam, né? Esse novo modelo a gente tem que começar pela pesquisa mesmo. Por isso, esse dinheiro, eu não sei como é até bom saber como é que o OEA aplica esse dinheiro que recebe, né? Porque a gente vê muitas falhas. Eu só acho que essa consciência que os empresários têm de que é preciso pesquisar. É preciso pesquisar. Você não pode viver sem pesquisa. Pesquisas que vão gerar emprego e renda, que vão dizer, é isso aqui, aquela fase do como, que eu te digo. O que fazer? O que fazer é isso. Agora, como é que eu vou fazer isso? Né? Então, nós estamos naquela fase. Eu vejo a entrevista dele inteligentíssima. Ele dá números aqui que eu desconheço. Esse repasse, essa quantia toda, né, que é repassado para o OEA. É bom saber como é que é aplicado isso. A gente tem no interior alguns cursos, né? Tem muito conterrâneo nosso sendo formado, ele é cientista político. O cara se forma cientista político no interior do estado, né? Não tem curso técnico, mas isso é outra história, para outra conversa. A UEA está presente em todos os municípios do estado. O que eu gostei aí, olha o que ele diz aqui, vocês pegaram a manchete. Precisamos sair da condição de refém de Brasília. O que é que eu digo? Precisamos não aceitar o tratamento de colônia que eles querem nos dar. Que em síntese é a mesma coisa. Justamente. Né? Então, nós estamos recebendo aqui, chegando quase ao final do programa de hoje, 2018, ano da transformação. E como eu faço, Plínio, com todos os nossos convidados, eu vou deixar aqui o nosso microfone, a nossa câmera, à sua disposição para que você faça as suas considerações finais. Eu quero fazer uma crítica ao apresentador deste programa. Você precisa mudar de personal style, porque o cara que escolheu essa gravata para hoje você apresentar esse programa, ele não deve mais trabalhar com você, viu? Então fica avisado aí ao apresentador do programa.
que confundiu tudo aqui. Tudo é azul, eu adoro azul, mas tudo tem limite. Né? Pronto, tá dado o recado, né? E eu que estou de manga de camisa, a gente tá rodando por aí. Beto, primeiro agradecer a você pela oportunidade que foi dada, você sempre dá essa oportunidade. Hoje eu sou uma pessoa também que agradeço a Deus, eu pedi, né, em minhas orações que realmente me permitisse essa oportunidade de disputar mais uma vez o Senado agrupado, né, agrupado com estrutura. Me foi concedida essa graça, eu vou aproveitar, sou muito grato por esse momento, de poder, claro, você aí, tem gente que não gosta do que eu digo, é um direito seu, eu não tenho nada quando você fala que não gosta da minha ideia. Isso aí é normal. Você não concorda com a minha ideia, é normalíssimo. Isso faz parte da democracia. Né? Eu só não gosto quando generaliza, nenhum político presta. Né? A mão tem 5 dedos, 5 tamanhos diferentes. E que você observe, que vocês vejam. Eu vou pregar esse tipo de discurso na campanha. Adoraria ir para Brasília para representar o Amazonas, mas digo sempre, é um desejo e uma vontade que eu tenho, não é uma necessidade. A minha necessidade, Deus já supriu. Então eu estou totalmente satisfeito, sou um homem feliz. Né? E na campanha bom na política é o seguinte, você perde ou você ganha. Você não tem meio termo. Não tem meio termo. E a gente vai enfrentar isso. E quero que você olhe para mim como uma pessoa normal, comum, um amazônico, um caboclo do interior que gosta de tarrafiar, que gosta de pescar, que gosta de tucumã, que gosta de jaraqui. Eu não pretendo sair do Amazonas, de forma alguma, sem nenhuma demagogia, porque o que eu gosto está aqui. Está aqui, o que eu gosto está aqui. E representar o Amazonas no Senado da República vai ser uma exige uma responsabilidade muito grande, que justamente, se não tiver vontade política de servir, com certeza torna-se um mandato inócuo, e quem paga a conta, quem é, Plínio? Sempre o povo, o último elo da corrente. O último elo da corrente. Então, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui. Esse programa está aberto a todos os pré-candidatos para a eleição de 2018. Você pode agendar sua participação através do 98415-2544. Aqui é WhatsApp, não é telefone, só por WhatsApp que é feita a nossa agenda. Aqui tratamos todos de forma igual, não temos preferência por partido, por ideologia, nós apenas queremos mostrar você para que o eleitor, no dia 7 de outubro, não erre. E se errar, erre menos. O Brasil precisa ser construído de uma forma com muito mais planejamento. Você só faz isso quando você tem homens voltados com essa finalidade. Então, eu agradeço mais uma vez a presença do pré-candidato Plínio Valério ao Senado da República pelo PSDB, e eu deixo aqui o meu abraço, o meu final de semana excelente para todos, lembrando que no próximo domingo comemora-se o Dia dos Pais. E você, que tem o seu pai ainda vivo, que você tenha o seu momento de reflexão e lembre de tudo aquilo que ele te ensinou e ainda te ensina. Um pai, ele representa muito na formação de qualquer um. Eu tenho muitas saudades do meu. Há muitos anos que ele subiu para um outro plano, mas quando chega nesse dia em que aqueles que ainda têm os pais aqui na Terra comemoram, almoçam juntos, aquela entrega de presente, eu, em oração, eu sempre lembro do meu saudoso pai, que também chamava-se Oswaldo. Então, curta o seu dia, curta o dia do seu pai no próximo domingo, curta em família, para que na segunda-feira você esteja firme e forte para continuar a luta do cotidiano. Um abraço, bom final de semana, até mais. Muito bom.